Oi meninas, esse é o terceiro vídeo do canal e nesse vídeo, gente, eu quis trazer para vocês um tema que é muito importante para todas as extensionistas, né? Todo mundo quer aumentar a durabilidade das extensões, certo? Então eu trouxe alguns fatores que contribuem para a queda da extensão. Sabendo desses fatores, você começa a se prevenir disso e fazer um trabalho com mais durabilidade. Bom, primeiro, você se adequar ao seu adesivo, comprar um adesivo de acordo com a sua agilidade e a sua temperatura e umidade, tá bom? Por que agilidade? Porque tem algumas pessoas que são mais rápidas, né? Consegue fazer uma aplicação, consegue aplicar o fio sintético no fio natural em 1 segundo, 2 segundos, aí varia, né? De pessoa para pessoa. O segundo fator que eu acho muito importante é o tamanho das extensões. Gente, quanto maior for o fio sintético no fio natural, quanto maior for o peso, é mais fácil de cair a extensão. Uma dica que eu dou para vocês: pegar primeiramente um fio sintético. Vamos supor, sua cliente chegou para você atender ela, né? Fez a fichinha na anamnese dela, aí você vai pegar um fio sintético, por exemplo, um tamanho 10. Você vai no meio do olho da sua cliente medir o tamanho dos cílios natural dela. Se os cílios dela natural for de tamanho 10, você só pode colocar até duas numerações maior do que o fio dela natural. Por quê? Porque, gente, se você colocar um fio que é 3 vezes maior, 4 vezes maior do que o próprio fio dela natural, o peso da extensão vai fazer com que os cílios dela caia, pese mais, né? Abaixa a extensão, fica os cílios caídos. E aí, com isso, quando a sua cliente for levantar os cílios de volta, vai cair tudo. Então, como que você vai fazer para aumentar a durabilidade das suas extensões? Você vai medir você vai pegar o fio sintético de qualquer tamanho que você acha que é do tamanho do fio natural dela. Você vai medir o fio natural dela e, se for do tamanho daquele fio, você só pode usar 2 numerações maiores. Essa foi a forma que eu desenvolvi aqui no meu estúdio, tá, gente? Eu meço os fios das minhas clientes antes de fazer o procedimento e aí, depois que eu medi, eu colocava só 2 tamanhos maiores. E com o decorrer do tempo, gente, vai ficando muito mais fácil. Você vai olhar o fio natural da sua cliente e aí você já vai saber qual o tamanho que é, tá? Mas é importante sempre você medir para ficar uma coisa mais certa. Então, primeiro fator, você saber a temperatura e umidade e a sua agilidade, né, para você aplicar o fio sintético no fio natural. Segundo fator, você não usar mais de 2 tamanhos maiores do que o próprio fio natural da sua cliente, tá bom? E o terceiro fator, gente, é você não carregar aquele fio de muito pelo, né? Vamos supor assim que ela chegou pra você, ela tem um fio muito fino, de estrutura fina, você não pode colocar muito peso, você tem que saber trabalhar as espessuras também. Cada fio comporta um tamanho, um peso ideal para a extensão de cílios. Então, você como lash designer, você tem que analisar aquele fio, tanto na estrutura do fio, se ele é fino, se ele é grosso. Analisou o tamanho do fio dela, analisou a estrutura do fio, você vai escolher qual espessura é a melhor para se usar naquele fio dela, natural, tá? A gente não pode carregar um fio natural com muito peso, com muito fio. A gente tem que ter essa noção, saber quais tamanhos, a quantidade de fios que a gente vai colocar, quer dizer. E o que mais? E o quarto fator e o último, gente, que eu vou citar aqui nesse vídeo, é você higienizar as extensões. Muitas das vezes a queda da extensão ela está relacionada à falta de higiene profissional. Como assim? O que eu estou querendo falar com isso? Primeiramente, você como profissional tem que higienizar o fio natural da sua cliente para fazer a aplicação das extensões. Por quê? Porque, gente, o adesivo, ele não adere no fio com gordura, com a oleosidade, com sujeiras. Então, o interessante é você sempre fazer a higienização.
A minha higienização eu faço com shampoo Johnson's e água, uma misturinha todo dia. Eu troco essa misturinha e lavo, faço a espuminha, né, nos cílios natural da cliente, faço a higienização, eu tiro todo o resíduo de gordura que tem, lavo a região do olhinho dela todo e aí sim eu faço a aplicação. Aí seco, isolo e começo a aplicar, né, os fios. Gente, depois que eu comecei a fazer a higienização das extensões de cílios, a minha durabilidade, ela aumentou demais. Então, a limpeza dos fios, ela tá muito relacionada com a durabilidade. E também você tem que falar para sua cliente na casa dela, para ela manter a higiene dos cílios, lavar todos os dias, porque a falta de higiene, gente, também contribui com a queda. Então, quanto mais limpo seus cílios ficar, mais ele vai durar, entendeu? Então, todo dia você tem que lavar seus cílios, para não dar ácaros como o Demodex, que ele se alimenta da gordura do nosso fio, e aí dá aquelas caspinhas, O Demodex, gente, eu vou até colocar uma foto dele aqui, tanto que ele é horrível. E você não quer que aconteça isso com a sua cliente, também você não quer que a sua cliente volte com o olho todo sujo, para você limpar, né? Isso é muito chato. Então, é sempre importante vocês lembrar disso. Então, relembrando os fatores que contribuem para aumentar a sua durabilidade nas extensões, é o seguinte. Primeiro fator que eu falei foi se atentar na temperatura e na umidade, né, do seu ambiente e na sua agilidade. Comprar um adesivo que ele seja adequado a você. Como que você vai saber, gente, qual adesivo que vai se adequar a você? Fazendo testes, né? Gente, vocês não estão entendendo o tanto de cola que eu já comprei nessa vida que deu errado pra mim. Então, foi testes, até eu encontrar uma cola que se adequasse à minha temperatura e também até eu organizar e saber como controlar a temperatura e a umidade, demorou um tempo. Então, tudo é testes, tá bom? Primeira coisa, né? Primeiro fator, entender da sua temperatura e da sua umidade e da sua agilidade para aí sim comprar um adesivo. Segundo fator, não utilizar numerações muito grandes em fios fracos, em fios finos, tá bom? Você primeiro tem que medir o fio da sua cliente para aí sim você saber a numeração que você vai usar nela. Terceiro fator, o que eu falei, gente, no terceiro fator? Temperatura. 2 horas depois, 3 horas depois. Aguarde, por favor. Tamanho. O terceiro fator é a espessura do fio que você vai usar na sua cliente, tá bom? Você tem que usar sempre espessuras que comportem o fio dela natural. Não pode ser espessuras muito grossas e pesadas. Gente, quarto fator, a higiene das extensões de cílios. Tanto antes de fazer o procedimento, como quando a sua cliente for embora. Você tem que falar dos cuidados para ela, que ela tem que higienizar todos os dias o cílio dela, para não acontecer de dar o ácaro chamado Demodex, né? E aquela blefarite, que é a caspa dos cílios, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vim trazer pra vocês fatores que contribuem com a durabilidade e fatores que contribuem com a queda, né? Sabendo dos fatores que contribuem com a queda, você se previne e faz uma extensão muito mais durável, fidelizando clientes, porque quando dura as extensões, as suas clientes, elas querem permanecer fazendo os cílios com você, né? Porque você tá fazendo um procedimento bem feito. Então, gente, isso influencia super, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Quem gostou desse vídeo, dá o like, curte, comenta, gente, compartilha. Ajuda a amiga Leste de vocês, que eu vou trazer muito mais conteúdo, tá bom? É isso, gente. Tchau!